Muito bem, estamos de volta aqui batendo um papo muito significativo sobre anestesia. E podemos sentir de perto hoje com os doutores José Barmucci e o Jean, o quanto evoluiu esta área. Quanto nós temos que aprender a conhecer a evolução e perder um pouco do medo e do receio pela anestesia. Então, doutor Jean, outras áreas hoje o anestesista atua. Que áreas são estas que vocês estão atuando hoje? Então, doutor Mário, muito bem lembrado. Como eu falei, né, antigamente o anestesista ele era um médico de dentro do centro cirúrgico, que dificilmente era conhecido pelo paciente, né? O paciente já chegava, ele estava o médico ali, já dormia, quando acordava não via mais. Além da consulta para anestésica, hoje a anestesiologia ela está abrangendo outras áreas da medicina. Então vamos começar primeiro pela dor crônica, né? Então são pacientes que não precisam ter se submetido a procedimento cirúrgico, né, ou que apresentam dor crônica, onde o anestesiologista faz parte da equipe de tratamento, entre psicólogos, psiquiatras, neurocirurgiões, ortopedistas e demais especialidades. Que tipo de dor é esta? E vocês interferem? A dor crônica, a gente considera a dor crônica aquela dor que não sendo pós-operatória, né, que o paciente tem por uma causa explicável, né, ou então uma causa que não tem um fator desencadeante. Então, nessa área de atuação, o anestesiologista ele vai servir como médico clínico, que é, mesmo dentro do centro cirúrgico, no tratamento ou, pelo menos, contenção dessa dor, junto com os outros colegas, sempre afastando causas mais graves, né? Existe também a dor aguda, que a gente trabalha, que seria naqueles casos. Um exemplo bem prático, pós-operatório. O paciente vem, se submete ao procedimento sob anestesia, tudo bem, mas o pós-operatório é doloroso. Então, hoje em dia, nós temos bombas que são controladas pelo paciente. A gente vai lá, anestesiologista, programa a bomba, coloca a dose estabelecida e quantas vezes o paciente vai poder ter mão daquela medicação durante às 24, 48 horas. Então aquela bomba ela tem um programa específico. Não é mais aquilo, se sentiu dor, chama o pessoal da enfermagem e depois é administrada a medicação. O paciente vai recebendo de forma contínua medicação para dor e se mesmo assim não for suficiente, o próprio paciente vai lá apertar o gatilho e aquela medicação ela vai ser dispensada endovenosa, dentro da veia, ou, como o Dr. José deu o exemplo, num catéter peridural, uma anestesia peridural. Qual a vantagem disso? Tem trabalhos mostrando que entre o paciente pedir a medicação e receber, leva mais de meia hora. Os telespectadores estão ouvindo, eu passei uma vez que eu chamei, eu pedi demorou um pouco. É claro, aquela profissional ela tem que cuidar de 20 pacientes no andar. E é claro que vai demorar um tempo até preparar a medicação e dispensar. Outra coisa que a gente sabe é que dor gera dor. Por isso que a gente faz esse tratamento contínuo. E o paciente tem a segurança de apertar quantas vezes ele quiser. Ele não vai dar para ele mesmo uma sobredose, porque a bomba está programada para não liberar a medicação demais. Esta é outra área da anestesiologia que o anestesista está participando. E medicina paliativa, né? A gente não ganha só quando consegue vencer a doença. A gente ganha quando a gente dá conforto para o paciente e para a família. E alguns pacientes que a gente sabe que não tem uma patologia que não tem cura, porém eles têm dor, o anestesiologista ele pode trabalhar nessa área também. Ou seja, dar uma condição, uma sobrevida melhor para o paciente, passar aquele período de uma maneira bem mais agradável, bem mais tranquila e em contrapartida também tirando a angústia da família. Então o anestesiologista é aquele médico que agora saiu do centro cirúrgico e está começando a atuar em outras áreas. É claro que temos outros, né? A anestesia para procedimentos de imagem, né? Esses dias eu fiz uma ressonância magnética do punho, foi 1 hora e pouco deitado de barriga para baixo, é desconfortável. Tem gente que é fóbico, né? Que tem dificuldade de ficar em lugar apertado.
E criança, como que a gente vai ensinar ou dizer para uma criança ficar parada por quase 1 hora e 30 minutos? Então o anestesiologista está trabalhando fora do centro cirúrgico para quê? Para que os pacientes consigam fazer seus exames. Endoscopia, colonoscopia, sob sedação. Muito mais tranquilo e agradável para o paciente e um nível de segurança superior, com certeza. Porque ali nós não estamos falando de um médico, estamos falando de 2 médicos cuidando do paciente ao mesmo tempo, para qualquer problema, qualquer desventura que ocorra. Então é uma sedação acompanhada por um profissional que foi treinado para isso, para fazer aquela sedação e para agir quando as coisas se complicarem. Então, esses são alguns exemplos, existem vários, como eu falei, o ultrassom transesofágico que está se tornando uma área intraoperatória do anestesiologista, não digo o ultrassom diagnóstico, que é o ultrassom feito pelo cardiologista, mas no transoperatório. O cardiologista não tem tempo para ficar lá durante uma cirurgia cardíaca 4 horas acompanhando o paciente. O anestesiologista já está lá. E seria muito bom se ele soubesse fazer isso aí. É um monitor a mais que a gente vem falando, que vai conseguir fazer monitorização, entre outras, hemodinâmica, de infarto agudo do miocárdio. Então, esses são alguns exemplos assim, de como evoluiu desde 1846, como a gente começou a contar a história aqui, 2017, como foi rápida essa evolução. Poxa, impressionante. É muito interessante. Eu acho que os telespectadores estão tendo uma ideia o quanto evoluiu essa especialidade. A anestesia, os métodos que hoje, os equipamentos que surgiram, doutor Amante? Do seu tempo para hoje, uma coisa fantástica. Tudo segurança para o médico e para o paciente. É simplesmente avassalador o que acontece com o aparecimento, a criação, aparecimento de novas técnicas cirúrgicas também, cirurgias cada vez mais sofisticadas, novos anestésicos, novos equipamentos, enfim, o anestesista ele tem que estudar permanentemente, ele tem que ter, como outros especialistas, mas principalmente na anestesia, porque senão ele marca passo, ele desatualizado, ele não consegue ter bons resultados em face desse avanço tecnológico da anestesia. Queria só acrescentar mais aqui que em Tubarão nós temos um CET, como se chama, um centro de ensino e treinamento de anestesiologia, que até então está sendo, dirigido pelo Jean, que é também o diretor, é o responsável pela nossa clínica, narcoclínica, a nossa clínica de anestesiologia, e que esse centro, CET, esse centro essa residência é altamente considerada no seio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia pela qualidade do ensino que nós temos aqui dos 3, quando os nossos residentes, durante 3 anos, se especializam, aprendem a fazer a anestesia, a anestesiologia, exercer a anestesiologia e daqui saem plenamente qualificados. Só gostaria de falar, doutor José, fiquei há 6 anos à frente do serviço de residência. Agora o doutor Eduardo Bianchini está assumindo a responsabilidade pelo CT e eu ficando como corresponsável. Eu sou diretor técnico da narcoclínica, da nossa clínica. Hoje o doutor Benhur Heleno, que está como chefia, só para dar nomes e dar o que é de quantos anestesiologistas? 17 anestesiologistas, 17. Mais 9 residentes em anestesiologia, 17. Que são médicos em formação em anestesiologia. Muito interessante a segurança. Só dar um exemplo para os nossos telespectadores. Existe uma patologia chamada hipertermia maligna.
com uma mortalidade acima de 70%, quando acontece. Durante o procedimento anestésico, mas pode ser desencadeada por dor, estresse, exercício. Isso é uma doença genética, a pessoa tem, né? Esses dias a gente teve um caso, que provavelmente falta só fazer o diagnóstico para confirmar. E graças à vigilância, monitorização, que foi o gás carbônico, como o Dr. José falou, graças a essa monitorização a gente conseguiu diagnosticar de forma precoce. E agindo em equipe, porque não foi um anestesiologista, foram vários que agiram junto com os residentes, a gente salvou essa criança. Essa criança está viva, bem obrigado. Isso numa entidade que tem 70% de mortalidade. Então a chance de uma desventura, de um falecimento dessa criança era muito grande. Num procedimento extremamente simples. Então isso é só para exemplificar. O Dr. José deve lembrar de alguns casos do passado. No passado a gente levava muito mais tempo para conseguir diagnosticar no transoperatório isso aí. Graças ao quê? À modernidade de hoje. Uma perguntinha. Telespectadores sempre falam, faça anestesia, tem. Quais são as complicações, os efeitos colaterais que podem surgir após a anestesia? Assim, se a gente for falar nos mais frequentes, né, que o paciente de sintomas, né, não sinais, mas que o paciente consegue lembrar, sem dúvida, náusea e vômito, né, que é muito perguntado, tem pacientes que falam que tiveram episódios bem desagradáveis quanto a isso aí. Hoje em dia, com a evolução da farmacologia, a gente tem como prevenir e não tratar. Ou seja, essas medicações elas são dispensadas ao paciente, mesmo que o paciente não tenha, para prevenir. E no caso disso acontecer, para que seja bem leve, muito breve. Mas essas são as complicações, digamos, mais frequentes. Aí é claro, a gente pode ter complicações respiratórias, mas todas essas o anestesiologista está lá na sala de recuperação para agir, para ajudar o paciente junto com os outros colegas, né? Mas se for pensar assim numa que vem na cabeça dos pacientes, que eles chegam no consultório e falam, da outra vez que eu operei, eu vomitei muito, foi tão desagradável. E é uma sensação realmente muito desagradável. Eu já passei por isso, parece que a gente vai morrer, de tanto que vomita, de vomitar. Então precisa ser prevenido a náusea e o vômito. Inclusive para melhorar, para não causar dor para o paciente, para não ter nenhum problema com a cirurgia. Então isso é importante. Muito bem, Dr. José Warmuth, Dr. Jean, nós estamos chegando no final do programa. O senhor tem alguma historinha para encerrar o programa da sua história, já que o senhor é um grande historiador, área médica, né? Sim, tenho histórias curiosas assim, no centro cirúrgico, a cada dia acontece alguma coisa curiosa ou engraçada, né? Certa vez, eu passando pela sala onde ia acontecer uma cirurgia de varizes, né? A paciente, na época, hoje não é mais assim, estava já na maca, na porta, né? Na porta da sala. E aí, então, eu, passando por ela, perguntei para a enfermagem, essa aqui é a safena? Safena é procedimento, safena, né? É o procedimento, né? Aí ela, bem rapidinho, disse assim, não, senhor doutor, eu sou a Madalena. Não vá confundir, eu sou a Madalena. Eu sou a Madalena. E tem muitas outras coisas curiosas, né? Mas essa é uma história, o doutor Warmuth sabe muita, e tem muitas histórias. Olha, gente, eu acho que foi muito esclarecedor esse bate-papo nosso aqui, Dr. José Warmuth, Dr. Jean. Agradeço muito, o telespectador agradece, a TV Tubá agradece. Eu tenho certeza que foi ótimo o nosso bate-papo aqui, esse diálogo que tivemos aqui, e foi muito esclarecedor. Agradeço muito, a TV Tubá estará sempre à disposição de vocês. Eu agradeço também o convite, né? O convite do Dr. José, o seu convite, Dr. Mário. Gostaria de deixar para o telespectador que nós temos uma página no Facebook, narcoclinica.com. Os telespectadores, pacientes podem entrar lá, fazer perguntas. Assim que possível, a gente tenta sempre esclarecer aos nossos pacientes, aos nossos clientes da clínica. Também falar da medicina em Tubarão, né? da Unisul, qual eu sou professor, dou aula de farmacologia, que eu acho que é muito importante a formação dos nossos médicos. Eu brinco com eles que eles são o nosso futuro.
né? Então a gente investe muito. Esses dias uma aluna falou assim, doutor, quando eu for médico eu quero ser igual ao senhor. Eu disse, você não tem que ser igual a mim, tem que ser melhor do que eu. Então eu sempre luto como professor para formar médicos ainda melhores do que eu. Essa é digamos que a minha luta, uma coisa que eu tenho para mim. Muito obrigado. Obrigado pelo Agradecemos muito e até breve o próximo programa. Muito obrigado a todos.